Oi, gente! Sejam muito bem-vindos, muito bem-vindos, muito bem-vindos a esse canal. Já se inscreve, já acompanha, dá um like nesse vídeo para que o YouTube possa recomendar para outras pessoas. E é isso, gente. Hoje eu me sinto pronta para falar um pouco sobre a minha vida, sobre a minha história. E eu sei que muitas pessoas não conhecem tudo aquilo que eu vivi, tudo aquilo que eu passei. E eu acho que vocês merecem, real, entender quem sou eu, quem é a Andreia, de onde veio. O intuito aqui é prevenir mulheres e ajudar aquelas que já entraram e não sabem o que fazer e não sabem, tanto no meio cristão quanto no meio secular, enfim. Pra quem não me conhece, eu sou a Andreia, eu e meu marido atual, nós fazemos vídeos pra internet de humor, comédia, enfim. Tenho 24 anos, nasci em uma cidadezinha pequena no interior da Bahia, chamada Juazeiro da Bahia. Com 9 anos eu fui pra São Paulo, com a minha avó, com a minha mãe, os meus tios já estavam aqui. Eu não tenho pai, tá, gente? Eu tenho um genitor, então minha infância inteira eu fui criada, a maior parte do tempo, pela minha avó. Durante a minha adolescência, eu fui uma guria muito... Eu sofria bullying e tudo mais, então assim... Quem nunca sofreu bullying, né? Na adolescência. A adolescência é a fase, gente, é uma fase terrível. Então, eu sofri muito desse período. Não sei se vocês lembram, quem é dos anos 90 vai lembrar que nessa época a gente tinha aquelas revistas, Capricho, Atrevida, Atrevidinha. Cara, eu era viciada, minha mãe comprava toda semana. E aí, em uma delas eu vi que a Demi Lovato, ela tinha problemas com automutilação. Eu não sei se eu posso falar explicitamente dessa forma, né? O YouTube pode... Mas ela tinha esse problema e ela estava se tratando, ela estava curada, etc. E aí eu li a entrevista da Demi Lovato e ela falava o seguinte, que isso ajudava ela a se aliviar. Eu falei, ora, vamos testar? Sim, gente, a cabeça... Eu tinha 11 anos. 11 anos! Já com essa cabeça, né? Enfim. Eu acredito que nessa época eu já estava começando a desenvolver alguns problemas psicológicos, né? Não é normal uma pessoa demonstrar interesse em fazer esse tipo de prática. Minha mãe, ela sempre tentava me levar a igrejas e tal. Mas eu nunca gostei, que ela gostava daquela igreja penteca, sabe? E eu não gostava, porque eu falava, gente, que povo doido, gritaria, tipo... Gostava de uma coisa mais... Eu gostava da igreja católica, né? Era mais calma, mais tranquila, e eu me sentia mais confortável. E só tinha 1h30 de duração, né? As igrejas que a minha mãe me levava eram tipo 2, 3 horas, né? Eu dando oportunidade pra um monte de gente. E aí, até que ela me levou numa igreja, a Igreja da Graça de Deus. E eu senti a igreja bem tranquila, sabe? E o pastor, ele me abraçou. Me senti acolhida naquela igreja. Eu tinha escrito uma carta pra Deus, gente, olha só. Senhor, se possível, menino com olho meio claro, sabe? Da igreja, que ama o Senhor, que seja romântico. Fiz essa cartinha, né? Que seja branco, gente. Não polemize nisso, tá? Pelo amor de Deus. Depois eu posso fazer um vídeo sobre isso, mas enfim. E aí teve um dia que eu fui na sede, né? Toda igreja tem uma sede, que geralmente é aquela igreja grandona, sabe? Da mesma denominação. Nós íamos sempre pra sede. E aí eu vi um menino descendo com... Acho que é uns tambor, sei lá, de bateria, sabe? Desmontada. E aí quando o sol refletiu no olho do menino... Vou chamá-lo de Heitor, tá? Quando o sol refletiu no olho do Heitor... Eu falei, olho claro, branquinho, da igreja, é meu. E um dia uma jovem da igreja fez um grupão com todos os jovens da igreja, sabe? Inclusive os da sede. E aí eu vi o WhatsApp do Heitor. Eu falei, minha chance, minha chance. Vou perder? Não vou perder essa oportunidade. Falei assim, oi. Daí ele mandou, quem é você? E aí eu falei... Andreia. Aí eu expliquei, peguei seu número com a fulana de tal, nananana, e a gente começou a conversar. Não passou muito tempo, né? Ele ficava se declarando pra mim. Na época era Snapchat, gente. Então,
Ficava se declarando pra mim no Snapchat, falando que me amava muito. Só que assim, ele tinha um grave problema com mulher. Era muito mulherengo. Então, mesmo sendo da igreja, tá? Mesmo sendo da igreja, que isso não quer dizer nada. Nos dias de hoje, né, ser da igreja não quer dizer muita coisa, né, gente? É pelos frutos que nós conhecemos a árvore. Então, o Heitor tinha esse problema com mulher, né? Então ele, do nada, desgostava de mim e ficava com outras. Ia lá, ficava com as meninas e tal, depois voltava pra mim. Vou sair, gente, foi nisso por mais ou menos 1 ano e meio. Ele vinha, te amo, não sei o quê, saía e ficava com outras pessoas. Nisso, o pastor da minha igreja, ele sempre me alertou com relação a esse menino. Ele falou, olha, você toma cuidado com esse menino. Gente, ouçam os seus líderes. Ouçam os seus líderes. Se você não faz parte de nenhuma igreja, ouça os seus pais. Porque esse povo, eles têm um negócio diferente, uma intuição diferente com relação às pessoas, né? Mas eu não escutei, obviamente, né? Falei, ai, gente, que isso? Perseguição. E eu era... Na época eu era do Clube Eu Escolhi Esperar, então eu lia vários livros do Eu Escolhi Esperar, então eu tinha realmente um desejo no meu coração de encontrar alguém da igreja e casar e ter aquela historinha linda, romântica gospel que muitas pessoas contam por aí, né? Então eu acreditava que aquilo ia acontecer comigo. Eu não digo que é errado você sonhar com isso, mas quando isso se torna a sua prioridade na vida, toma cuidado. Muitas idas e voltas com o Heitor, de 2015 para 2016. Meus líderes não estavam de acordo com isso, eles me deram várias e várias chances pra acabar com isso, mas eu não dei ouvidos. Os meus amigos, meu Deus, os meus amigos, eles cansavam de me falar, André, pelo amor de Deus, o que tá fazendo na sua vida? Ele era muito mulherengo e eu era do Escolhi Esperar, né? Vocês acham que eu esperei com esse garoto? Claro que não. Hoje, com o relacionamento que eu tenho, eu sei perfeitamente que o homem consegue esperar, sabe? Se ele não te respeita, respeita seu corpo, respeita os seus princípios, os seus valores, não é ele. Não é ele. E aí eu ficava pedindo sinais miraculosos pra Deus. Deus, se for ele... Ai, vou abrir a Bíblia aqui. Eu acredito que Deus, ele não dá aqueles sinais miraculosos, tipo, filha, é ele, case-se. Eu acredito que Deus nos dá sinais se aquela pessoa tem realmente o caráter de Cristo ou não. Então aquilo, como eu falei, ele não tinha um caráter cristão, muito aflorado, ele era muito mentiroso, mitomaníaco. Durante aquela relação, eu não conseguia entender, eu não tinha maturidade pra entender. É por isso que é complicado a gente começar uma relação tão novos, casar tão novos, porque a gente não tem a maturidade pra entender. Se a pessoa é mentirosa, termina com essa pessoa, não espera um milagre, não espera Deus, não! Termina, eu digo pra quem tá namorando, pra quem tá noivo, antes de casar, termina. É aquilo, se a pessoa não é fiel a Deus, vai ser fiel a você? O Heitor tinha um outro problema, gente. Não parava emprego de jeito nenhum. Então não era nada trabalhador. Outro sinal, gente. Então aí noivamos e próximo ao casamento, o Heitor perdeu o emprego de novo. A gente ia casar em março, ele perdeu o emprego em janeiro. Um detalhe que eu esqueci de falar pra vocês é que sempre era eu que encontrava os empregos pra ele. O cara ficava assim no joguinho do celular e tal, e eu lá no LinkedIn procurando emprego, desesperada, e comprava jornalzinho de emprego, e enfim, e pedia indicação pros outros. Era sempre eu que fazia os corre, era sempre eu que ia atrás. E aí até que eu consegui um emprego pra ele de telemarketing, ganhando R$800. Eu ganhava R$1.400 e o aluguel era R$1.500. Eu conseguia comprar uma calcinha nova, porque não sobrava dinheiro. Ele tocava na igreja, eu cantava na igreja, então a gente era um casal que frequentava a igreja com bastante frequência. Quando a gente estava com mais ou menos 9 meses de casado, isso no final de 2019, apareceu 2 meninas adolescentes, lésbicas, na igreja. Dava pra ver que uma era bem novinha, a outra era mais madura, sabe? E aí teve um dia que eu fui cantar, elas apareceram de novo, e eu vi que a menorzinha ficou me olhando muito. Gente, acabou o culto, eu recebi uma notificação do Instagram, ela tinha achado meu Instagram e me adicionou no Instagram. Eu vi
que ela tinha os mesmos problemas que eu tive na adolescência, de ficar, sabe? E aí eu conversei com ela, contei o meu testemunho pra ela, falei que Jesus tinha me curado disso, que eu não era mais assim, né? Que eu deixei Jesus curar meu coração, e de fato foi assim. Vou chamá-la de Valentina, tá? Então eu peguei um carinho muito grande pela Valentina, gente. Muito grande. Eu queria pegar ela e colocar num potinho assim e protegê-la. Um certo dia eu e Heitor, nós estávamos em um Uber e ele falou assim: eu não sei se vocês acreditam nisso, mas eu sinto que Deus vai dar um filho pra vocês. Deve ser um filho espiritual, né? Você está pensando o mesmo que eu? Ele: a Valentina é nossa filha espiritual, então a gente vai adotar ela espiritualmente. Então nós adotamos a Valentina como a nossa filha espiritual. Todo mundo da igreja se afastou da Valentina, porque as pessoas falavam pra mim: cuidado com essa menina, ela é muito problemática. Na medida em que as pessoas se afastavam mais dela, era aí que a gente ia mais abraçava ela. Porque assim, ela realmente era bem meiguinha, assim, menininha. Eu acho que daria uns 12, 13 anos pra ela. Porque ela era bem pequenininha, baixinha, se vestia de forma infantil, se comportava de forma infantil. Então, assim, ela era literalmente uma criança. Ela sempre me falava que conseguia se abrir melhor com homens. Então, na minha cabeça, ok, sem problemas. Eu queria ajudá-la, então pouco importava se era comigo que ela fosse se abrir ou com ele. Eu só queria ajudá-la. Um dia a Valentina escreveu uma mensagem pro Heitor falando que estava gostando de alguém comprometido, que ela estava se sentindo muito mal com isso. Na hora ele me mostrou a mensagem e eu falei: eu acho que é você. Ela logo desconversou e falou, na verdade, é alguém da escola, enfim. Ela era a primeira pessoa que eu chamava pra ir no shopping, pra fazer compras comigo, pra assistir um filme comigo, fazer uma tarde das meninas. Eu literalmente via ela como uma filha. Lá pra setembro de 2020, estávamos em época de pandemia, fui chamada por 2 igrejas para fazer uma live sobre o Setembro Amarelo. E nessa semana, a Valentina estava em casa, na nossa casa. E segundo ela tinha discutido com o pai dela e ela queria passar um tempo lá. Porque já era um hábito. Ela ia lá sempre, dormir, enfim, tá tudo bem. Nessa última vez que ela chegou na nossa casa, a Valentina estava muito estranha. Toda quinta-feira nós tínhamos um encontro na casa de um amigo, um encontro de oração. E ele falou assim: olha, como ela tá muito estranha, ela não tá se sentindo bem, eu vou ficar aqui com ela em casa. E aí você pode ir. Na hora eu nem me liguei, eu falei: tá bom. Quando eu cheguei na casa do nosso amigo, o Heitor me mandou uma mensagem: olha, não é bom que eu fique com ela aqui sozinho, né? Pode pegar mal, tô indo aí. E depois eu me toquei, eu falei: caramba, que legal que ele teve essa atitude, né? E foi na oração. O fogo de Deus, né, enchendo aquele lugar. E ele lá, orando. Um verdadeiro cristão. Voltamos da oração. Valentina ainda estava muito, muito estranha. Na sexta-feira, o dia da live, nós íamos ensaiar numa igreja, que nós íamos nos apresentar naquele fim de semana. Então, nós fomos ensaiar na igreja com alguns amigos. Heitor veio correndo. A Valentina me mandou uma mensagem falando que estava tendo crise de ansiedade. Não sabia o que era ter uma crise de ansiedade. Eu nunca tive problemas com ansiedade. Quando nós chegamos em casa, a casa estava toda escura. Essa parte é forte. Se você tem gatilho, pula. E a Valentina estava simplesmente jogada no chão do banheiro, toda com um caco de vidro na mão, parecendo um zumbi. Ela tinha tomado uma cartela inteira de Dorflex. Aquilo me chocou de uma forma que eu não desejo pro meu pior inimigo. O Heitor falava: vai dar banho nela, vai dar banho nela. Eu não posso dar banho nela, eu não consigo me aproximar dela. Liguei para uns amigos, logo eles chegaram e levaram a Valentina no hospital. Eu estava com o celular dela, eu sabia a senha, inclusive, era a data de aniversário dela. No momento algum eu pensei em abrir. Hoje eu sei que se eu abrisse, eu descobriria naquele mesmo dia. Ela era menor de idade. Então imaginem se tivesse acontecido alguma coisa mais séria. Ia ser bem complicado. Até explicar, o Heitor ficou no hospital com ela toda a madrugada. Porque o pai dela não fez muita questão de aparecer. Depois desse dia eu falei pro Heitor:
Não dá mais. Ela despertou gatilhos em mim. Não sei se eu vou conseguir superar essa cena que eu vi. Só queria ressignificar aquela relação. Ela era diagnosticada com borderline, enfim, ela era uma adolescente bem problemática mesmo. Ele começava a falar com ela escondido. Só que como aquela cena tinha me despertado muito gatilho, eu tive a sensação, de verdade, eu sei que também tem muita influência espiritual. Depois, lá na frente, eu vou explicar pra vocês o porquê que eu acho isso. Virou uma chave na minha cabeça. Eu comecei a ter crise de ansiedade. O que eu falei pra vocês? Eu nem sabia o que era ter crise de ansiedade. Eu não sabia o que era crise de ansiedade só de ouvir falar o nome dela. Eu implorei pra ele, eu falei, eu não posso, a gente não pode continuar nessa relação com ela, pelo amor de Deus, para. Tem alguma coisa errada nessa história, eu não sei o que é. Hoje eu sei que era a minha intuição gritando. E aí passou que ele começou a mudar a senha do celular, né? Não tinha mais acesso ao celular, eu nunca fui vasculhar o celular dele, nunca. Nunca mesmo. Então não tinha nem porquê ele mudar a senha, né? E aí teve um dia que eu simplesmente cansei, criei um grupo, nós três, explicando pra ela, gente, pior que eu fui educadinha, eu fui educada, eu falei, olha, Valentina, a gente gosta muito de você, mas não dá pra continuar na mesma relação, eu me sinto às vezes num triângulo amoroso, eu falei com essas palavras, eu me sinto às vezes num triângulo amoroso onde eu não sou a esposa. Entende? O Heitor simplesmente mandou uma mensagem pra ela, falando assim, não liga pro que essa louca tá falando não, eu não vou parar de falar com você. E aí ela mandou um texto pra mim no privado falando, olha, você é louca. Eu não vou parar de falar com o Heitor porque ele é meu melhor amigo e eu sei que eu sou a melhor amiga dele também, então você não vai acabar com a nossa relação. Quando ele começou a falar isso pra ela, me afrontando, me chamando de louca na frente dela, me desrespeitando dessa maneira, eu simplesmente... Olha, eu não me arrependo não, viu? Peguei o celular dele, gente, tá aqui com tanta força na parede. Quebrei o celular! Então ele pegou o notebook, pegou meu celular, tirou foto do que eu tinha feito. Eu tive uma crise de raiva. Até então eu não sabia que eu também era borderline. Eu não sabia. Eu explodi. Porque aquilo já tava acumulando dentro de mim, a minha intuição já tava gritando, já tava com aquela confusão toda no meu coração, então aquilo foi o gatilho principal, então eu explodi. E tirou foto de tudo, mandou no Instagram pra Valentina, falando assim, olha só o que essa louca fez, sério, eu não aguento mais. Mandou a foto do celular quebrado e mandou a foto de uma faquinha que eu tinha. Gente, eu tô rindo de nervoso, mas assim, pra você ver tanto que a pessoa consegue te abusar psicologicamente, sabe? Ela mandou uma mensagem muito curiosa que me deixou com a pulguinha atrás da orelha. Ela respondeu ele da seguinte forma, sério, não dá mais pra continuar assim, você tem que se decidir. Em nenhum momento realmente passou pela minha cabeça que eles tinham um caso, mas ele começou a pintar a unha de preto, a postar umas coisas estranhas no TikTok. Gente, eu já tava tão fragilizada psicologicamente e ele colocava esse terror na minha mente, sabe? Como eu falei, a Valentina me despertou muitos gatilhos que eu não tinha tido há anos. Comecei a querer me aliviar de alguma forma, porque eu me sentia culpada por tudo que estava acontecendo. Caramba, realmente eu sou louca. Tô com ciúmes de uma menina de 15 anos. E aí, toda vez que ele via que eu tinha feito, sabe o que ele fazia? Entrava pro banheiro, sabe lâmina de barbear? Ele desmontava a lâmina, fazia na minha frente. Isso aqui é pra você ver como que é. Tem muitos outros detalhes que não sei se eu poderia entrar, porque eu tenho medo realmente de ser um gatilho pra alguém. Era esse tipo de ameaça psicológica que ele fazia comigo. Ninguém sabia do que estava acontecendo dentro de casa. Eu tentava ao máximo esconder porque eu acreditava que Deus ia restaurar o meu lar, que Deus ia entrar com providência naquela casa. Eu tava muito sensível psicologicamente, ele saía de casa e me deixava sozinha por 2, 3 dias. Então imagina eu já sensível psicologicamente, tendo que trabalhar, porque ele não trabalhava, tendo que ter força pra trabalhar. Não tinha mais força pra trabalhar, gente. Eu tava no fundo do poço. E eu mandava áudio pra ele chorando, falando, por favor, vem pra casa, por favor, eu não aguento mais ficar aqui sozinha, eu não quero ficar sozinha. Aí ele falava, isso é pra você aprender. Falando, você sabe por que eu tô assim?
porque você me obrigou a parar de falar com ela. Fazia essas manipulações pra que eu me sentisse culpada, pra que tudo se voltasse contra mim, sabe? Beleza, se eu não fizesse aquilo que ele queria, ele saía de casa. Gente, é triste de lembrar. Às vezes ele virava as costas, sabe? Pra ir embora, eu não sabia pra onde ele ia. Isso de madrugada, quem mora em São Paulo sabe o quão perigoso é sair de madrugada em São Paulo. Eu preocupada, porque eu não queria que ele fizesse besteira. Tipo, eu não queria, eu tava com medo, né? Porque segundo ele tava com depressão. Eu trancava a porta da casa pra ele não sair. E aí ele mandava mensagem pro irmão dele, que já não gostava muito de mim, falando assim, ela tá me prendendo, tá me agredindo. Ele fazia tanta tortura psicológica que eu queria que ele acordasse. Então eu ficava me debatendo. Sabe quando você fica se debatendo e acabava atingindo nele? Parece até que ele fazia de propósito, pra me fazer surtar. Que seguia o passo a passo assim, eu não podia falar nada, porque se falasse alguma coisinha, já era motivo pra ele não ir pra casa. Eles usam um negócio específico pra te manipular, sabe? Tipo assim, anular todo o erro que ele já fez. Mas quando foi no dia 29 de dezembro, ele inventou algo pra sumir de novo, sair de novo de casa e falou, olha, não quero mais ficar aqui, essa casa, e você me sufoca e, enfim, você é tóxica, você me agride, e eu, gente, meu Deus, eu não tô fazendo nada disso, tipo, o que tá acontecendo? Tipo, eu devo estar louca mesmo. E aí, às vezes, ele me deixava... Não importava. Então, tipo, às vezes eu tava no chão, assim, me debatendo, chorando, gritando, assim, que é aquela dor na alma. Parece que você tá em luto, sabe? Aquela dor de gritar, assim, sem medo dos vizinhos escutar, porque eu tava em surto. E começava a me fazer mal e tudo mais. E aí, quando ele via isso, ele falava, tá vendo? É por isso que eu tô indo, é por isso que eu tô indo embora. Porque eu queria, na verdade, eu queria me martirizar, porque na minha cabeça eu era a culpada de tudo aquilo. Era eu que era louca. Era eu que era surtada. Era eu que, tipo, tava fazendo aquilo com ele. Ele tava assim por conta de mim. Era a minha culpa. Entendeu? Imagina você viver dentro de um casamento onde a pessoa é mal com você, maldosa com você, e você precisa da pessoa. Porque eu tinha aquela dependência emocional dele. Eu era muito dependente emocional dele. Por favor, não seja mal comigo. Você tá sendo mal comigo. Tipo, você tá louca, você tá maluca, você tá surtada. Uma vez que eu falei, eu vou fazer uma besteira. Porque, gente, ele tava 15 dias fora de casa, não sabia, não tinha ideia pra onde ele ia, já era ano novo. E aí eu lembro até hoje que teve uma vez que ele falou assim, que eu falei que eu ia fazer uma besteira, ele falou assim, todo mundo vai morrer um dia mesmo? E, gente, eu tava destruída, acabada, eu tava tão magra. Eu tava com, acho que uns 39 quilos, gente. E eu não falava com ninguém sobre isso. Só orava. Nessa época, eu orei muito. Eu estava tendo a crise de ansiedade, pedindo, por favor, pra ele voltar a ser o que ele era antes comigo e tudo mais. E eu lembro até hoje que ele me pegou pelo pescoço, me jogou na cama e ficou apertando meu pescoço. Eu achei que naquele dia, realmente, ele ia fazer alguma coisa comigo. Ele me deixava me machucar, eu podia espernear, podia fazer o que eu quisesse, e ele ficava lá no celular, tirando foto. Tirava foto minha enquanto eu tava tendo crise, fazia vídeos pra mostrar pros meus amigos. A gente só quer se sentir segura, a gente só quer um abraço, a gente só quer alguém falando, vai ficar tudo bem. Pra minha psicóloga, eu falei, eu vou fazer uma besteira. Hoje, eu não aguento mais de hoje, eu não passo. Eu não aguento mais sofrer desse jeito. E é tudo culpa minha, enfim. E aí ele começou a inventar que a psicóloga tinha dito pra ele, a psicóloga dele tinha dito pra ele, que ele tinha transtorno de identidade. E quando ele fazia essas voltas, ele sempre sentava comigo e falava, sabe por que eu tô fazendo isso? Porque você não me dá carinho. Você não me dá amor. É que eu tô conversando com a pessoa que me dá carinho. Pelo menos ela é carinhosa comigo. Eu ficava, gente, mas que pessoa aqui? E aí depois ele falava, não, eu falei só pra te irritar. Eu falei só pra, sabe? Aí começava a chorar do nada, fazer aquele drama. Gente, e aí ele conseguia manipular tanto as pessoas à minha volta, mas tanto, que realmente tinha amigos meus que falavam, você tá sufocando ele. Era isso que ele gostava, tipo assim, eu sou a vítima e você é a louca, entendeu? Você é louca. Teve um momento, gente, que ele falou assim, você sabe por que eu faço isso? Porque eu quero que você sofra até você não aguentar mais pra você pedir o divórcio. E assim, as pessoas não vão me abandonar. As pessoas vão ficar do meu lado se você pedir o divórcio. Fui no psiquiatra, o psiquiatra me dopou.
E aí ele me diagnosticou com depressão e ansiedade. Só que ele falou assim, eu não posso te liberar daqui desse estado, você precisa chamar alguém. Só que ninguém sabia que eu tava nesse estado. Gente, como que eu ligo pra minha avó, uma senhora de 70 anos, pra falar pra ela que eu tô na clínica psiquiátrica e eu preciso que ela vá lá me buscar, se ela nem sabe o que tava acontecendo no meu casamento? Olha, vou chamar ele. Eu falei, mandei a localização, falei assim, eu estou na clínica psiquiátrica porque eu tentei fazer, não concluí e eu preciso de alguém pra me buscar porque o médico falou que só vai sair daqui, que eu só vou sair se alguém for me buscar. E o médico falou, olha, ela precisa de alguém lá, ela não pode ficar sozinha de maneira nenhuma. E aí eu falava, por favor, você vai parar de falar. Tava tão debilitada, gente, sério, dá até dó. Por favor, você vai parar de falar com ela? Porque eu não tô aguentando mais esse negócio no coração que eu sinto só de ouvir falar o nome dela. E aí ele, não começa. E no dia seguinte, a gente dormiu e tudo mais, porque eu tava dopada, eu dormi. No dia seguinte, logo pela manhã, 6 horas da manhã, eu olho meu celular, tem uma mensagem da melhor amiga da Valentina, pedindo para que o Heitor olhasse o seu celular. E aí eu fiquei, que estranho, por quê? Era 6 horas da manhã, ele não estava em casa. Quando ele voltou, ele já falou, já começou a chorar. Daí, eu já entendi tudo. Daí já falei, você me traiu, né? Ele balança a cabeça. Com ela, né? Gente, eu tava tão dopada ainda que eu não consegui nem ter reação. E aí o pastor foi lá, conversou com a gente. A pastora orou e perguntou, o que você quer, Andréia? Eu falei, eu quero continuar, porque eu tinha uma dependência nele. Eu falei assim, eu quero continuar, mas ele tem que me prometer que não vai sair de casa. Igreja batista, né? Minha igreja não é pentecostal, mas mesmo assim ela teve um discernimento, falou assim, eu ouvi o diabo falando, não vou sair daqui. E ela falou, o que ela fez aqui foi uma bruxaria. Ela falou com essas palavras, gente. E eu acredito, sabe por quê? Vou explicar. A gente tinha um espelho bem grandão, esse espelho caiu misteriosamente no chão, ninguém tocava nesse espelho, ele simplesmente caiu e quebrou. E ela se cortou justamente com esse caco de vidro que tinha lá do nosso espelho. E uns dias atrás, antes da pastora chegar, um menino que eu nunca vi na vida, na igreja, ele falou, olha, Deus tá entrando no seu banheiro. Onde ela fez os negócios tudo? No banheiro. E aí quando a pastora falou isso, já confirmou na hora, porque Deus sempre fala com a gente antes de enviar um profeta, sabe? Eu não digo que ela fez de propósito. Talvez, gente, tipo, sabe? A pessoa tá tão obcecada por aquela pessoa, aí tá fazendo um negócio e... Você tá entendendo? Aquela... Mentalizando aquilo, talvez possa ter despertado algo no mundo espiritual, sabe? As coisas melhoraram um pouquinho e eu comecei a trabalhar em 2 empregos. Comecei a trabalhar em 2 empregos pra sustentar a casa porque o indivíduo não trabalhava, né? Trabalhava das 6 da manhã às meio-dia em uma empresa e à noite eu trabalhava até às 9h20 da noite. Lá em Santa Maria, então era um rolezinho. E, minha gente, esse menino mudou da água pro vinho, mandava flor e que não sei o que, falava minha princesa pra lá, minha princesa pra cá. Só que daí Valentina estava grávida, gente. Na hora eu não quis acreditar, então eu falei assim, beleza, vamos fazer um teste de sangue. Valentina, eu pago. Paguei o teste de sangue. Ela fez, deu muito, muito gravidíssima. Tava muito grávida. E eu falei assim, vamos fazer uma ultrassom, vai que é psicológica. Quem que pagou também? A mamacita aqui. Eu falei assim pra ele, e se a gente cuidar dessa criança? Calma que piora. E se a gente pegar a guarda dessa criança, a gente cuida dessa criança como se fosse nosso filho? E aí, gente, Valentina ia na igreja me afrontar. Eu tava tão abalada, eu saía aos prantos, porque era muita maldade que ela tava fazendo, porque eu não entendia por que ela tá fazendo aquilo comigo. E a pastora conversou comigo e falou assim, a única pessoa que tem o poder de decisão aqui nessa história é você. Você tem o poder de decidir se você quer divorciar ou se você quer continuar. Independentemente da sua decisão, nós estaremos aqui com você. Falei assim, ai, se eu divorciar, ele não vai poder mais casar de novo, né? Tá na hora de pensar em você. Não interessa o que vai acontecer da vida dele. Você tem que pensar em você. Eu, tipo, me despertou, porque eu não pensava em mim. Eu só pensava naquele casamento, naquele contexto de família restaurada por Deus. Eu não tô falando que é errado, tá? Mas naquele contexto não me cabia. Não. Decidi me divorciar. Foi a melhor decisão da minha vida. Eu me libertei, gente. Eu me floresci, assim, sabe? Eu olhava o mundo com outra cor. Eu
Claro que eu fiquei muito magoada depois com toda essa situação. Automaticamente essa fofoca já se espalhou por toda a igreja. Bom, eles ficaram juntos depois, porque a farsa dele, daquela Cordeirinho de Jesus, não durou muito tempo. Infelizmente, Valentina não teve um final feliz. Eu falo com muita dor assim no coração. Enfim, já tava até com o Clemon já estava casada, voltei pro Brasil pra fazer o meu visto de casamento. Eu dividi esse vídeo em duas partes, porque a parte 2 eu quero separar um pouquinho dessa história. Vai ser como eu conheci o Clemon, como eu tive confiança em alguém de novo, etc, etc, beleza? Teve uma madrugada específica que eu senti de orar por eles dois. Eu orei por eles. Logo pela manhã nós recebemos a notícia de que a Valentina tinha falecido, né? Ela tentou contra a própria vida e conseguiu. Foi uma morte bem horrível. Eu não quero dar detalhes de como foi. Abalou muito, eu chorei muito, gente. Muito. Eu fiquei muito mal porque eu amava essa menina. Eu queria que ela se arrependesse de tudo que ela tinha feito e recomeçasse a vida dela como uma pessoa decente, como uma pessoa de caráter, sabe? Ela deixou um bebezinho, né? O bebezinho ela deixou. Bom, as últimas notícias que eu tive foram essas, né? Eu vou continuar esse vídeo falando de como eu conheci o Clemon. Eu só queria finalizar mesmo, assim, essa história com o que aconteceu com eles atualmente, porque realmente pra vocês entenderem como que o meu ex era uma pessoa que gostava de aproximar pessoas sensíveis mentalmente falando. Eu fui diagnosticada com borderline logo depois. Ela já era. Vocês estão entendendo como é bizarro? Mas enfim, gente, eu espero de verdade que esse vídeo sirva de alerta pra você. Na época eu não sabia que ele era uma relação abusiva. Hoje eu sei. A relação abusiva não é só aquele cara que te bate, não. Então assim, eu espero de verdade que se alguém se identificou com tudo isso que eu falei, procure ajuda. De verdade. Procure um psicólogo, um psiquiatra, um terapeuta, não sei, não importa. Procure um amigo, mas não passe por isso sozinha. Você não tá sozinha. Eu tô aqui com você e eu sei que tem muitas outras mulheres que tá aqui com você também. É isso, gente. Eu espero de verdade que vocês tenham gostado. Desculpa, eu não gosto de falar desses assuntos tristes, mas faz parte da minha história, faz parte de quem eu sou. E se eu estou aqui hoje, essa história tem muito a ver. Então eu conto com vocês no próximo vídeo com o Clemon. A gente contar como a gente se conheceu e até logo. Beijão! E aí eu falei pro médico, pelo amor de Deus, me dopa. Porque se eu continuar acordada, eu vou fazer alguma coisa.